Fala galera, tudo bem? Professor Marley Moura aqui com vocês, para mais uma aulinha, tá? Do nosso curso preparatório para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará, com a disciplina de Filosofia. Pessoal, como vocês já sabem, o nosso curso está dividido em módulos. Terminamos o módulo 1, então eu sugiro que você assista na sequência e vamos iniciar agora o módulo 2, que é o módulo que trata sobre ética. Esse é um módulo bem extenso, tá bom? Então são aulas mais objetivas, focando de fato aquilo que você precisa saber para se dar muito bem no vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Nós vamos abrir esse módulo 2 na aula 1 com o primeiro tópico que aparece no edital da UES, tá? Que é a questão das virtudes em Sócrates. Cuidado, quando eu estou dizendo o primeiro tópico, é o primeiro tópico, da parte de ética, tá certo? Porque a primeira parte é a parte do nascimento da filosofia, certo? Agora a gente está no módulo 2, que é o módulo de ética. Então, lá no edital você vai ver que na parte de ética, o primeiro tópico é a questão das virtudes em Sócrates. Primeira coisa que eu quero dizer para você, cuidado. As questões que apareceram relacionadas a Sócrates, elas aparecem relacionadas àquilo que Sócrates e os sofistas acabaram, de modo consciente ou não, desenvolvendo por meio do debate que eles travaram entre si, que é o que nós chamamos, na aula passada, de inversão, certo? Inversão antropológica. Essa inversão antropológica, ela precisa ficar clara pra gente. Por quê? Porque isso aparece no vestibular da UES. Ela vai fazer o quê? Ela vai tirar a investigação filosófica do âmbito da physis, certo? E vai levar isso para o âmbito humano, para as questões humanas, tá? Essas questões humanas são questões éticas. São questões morais, são questões políticas, são questões relacionadas à educação. Quando eu estou falando da questão das virtudes em Sócrates, eu estou falando de uma questão relacionada à ética, tá bom? E é muito difícil a gente desvincular o Sócrates do Platão. Então, o que eu vou tentar falar aqui, pode ser que seja cobrado relacionando, por exemplo, as ideias que eu estou apresentando aqui a Platão, tá bom? Mas isso você vai perceber se a banca cobrar isso de você. Você vai perceber isso naturalmente. Por isso que eu quero que você se concentre aqui em Sócrates. Mas é sempre bom lembrar que tudo aquilo que nós sabemos acerca de Sócrates é passado para nós dentro da obra, dentro da teoria platônica, tá bom? Fica ligado nisso. Então, olha só, Sócrates está ligado à inversão antropológica. A gente vai deixar aqui de lado a physis não vai fazer mais parte da investigação filosófica, e nós vamos dar lugar para as questões humanas e éticas. E é por isso que surge a questão das virtudes. Marley, o que é virtude? Define virtude para mim. Para os gregos, a virtude é a excelência da ação. O que eles chamavam, pessoal, de arete. Certo? A areté é a virtude. A areté é a excelência na ação. Por isso, Sócrates acredita que a areté, a virtude, é um elemento para atingir a felicidade. Ou seja, alguns autores, eles vão defender que Sócrates, quando trabalha a questão das virtudes, mostra que a virtude é um caminho para me levar à felicidade. Outros dizem assim, não, se eu sou virtuoso, eu sou feliz, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda, felicidade e virtude são dois lados da mesma medalha. Se eu sou uma pessoa feliz, é porque eu sou uma pessoa que tem a areté, a virtude. E se eu sou uma pessoa virtuosa, é porque essa virtude trouxe para mim, querendo ou não, a felicidade. Então, por isso que ela é um elemento para se atingir a felicidade. Só que o Sócrates entende que a felicidade ela só pode ser conquistada, tá, por meio da posse da sabedoria. Olha só.
certo? E sabedoria para o grego é a própria sofia, a própria filosofia. Então, o grego entende que quando nós buscamos a sofia, a sabedoria, nós a buscamos porque nós somos pessoas virtuosas. E quando nós buscamos essa sabedoria porque somos pessoas virtuosas, é porque somos felizes, tá bom? Por isso, uma das ideias mais básicas dessa questão das virtudes em Sócrates é o quê? É a ideia de que o homem sábio é mais bem-sucedido que o ignorante. Essa frase, ela não está aqui à toa. Lembre-se aí de todas as problemáticas entre Sócrates e os sofistas. Os sofistas se passavam de sábios aos olhos de muita gente. Só que esses sofistas, eles eram mentirosos, eles faziam coisas tramando o mal de outras pessoas, queriam sempre se dar bem. Pelo menos é isso que o Platão nos narra sobre os sofistas, e que eu estou seguindo a narrativa platônica. E aí, o Sócrates, ele vai ser justamente confrontado pelos sofistas, porque enquanto os sofistas acreditavam numa verdade relativa, o Sócrates acredita numa verdade universal. Destino desse confronto, quem se deu mal? O próprio Sócrates. Foi parar onde? Foi parar, na prisão e condenado à morte. Recebeu lá como castigo, como condenação, a pena à morte, tomando um veneno chamado cicuta. Mas o que é que ele quer dizer? Mesmo esse homem, Sócrates, por ser sábio, e se ele é sábio é porque ele é virtuoso, e se ele é virtuoso é porque ele é feliz. Então, sabedoria, virtude e felicidade estão absolutamente interligados. O homem sábio é mais bem-sucedido que o ignorante, porque o ignorante acha que se dá bem. O homem sábio, ele mesmo sendo condenado à morte, ele é mais bem-sucedido. Por quê? Porque ele conseguiu ser fiel àquilo que ele se propôs. Sócrates, só para vocês terem uma ideia, quando ele foi condenado à morte, surgiu uma pena auxiliar. E Sócrates, a pena auxiliar era ele ser exilado da cidade. E Sócrates diz, não, eu vou ser fiel às minhas ideias. E ele aceitou a condenação sem nenhum tipo de resquício de raiva, sem nenhum tipo de resquício de ficar pensando assim, o pessoal não presta. Ou seja, ele aceitou aquilo ali porque ele sabia que ele estava recebendo aquela pena de morte por ser fiel a algo que ele acreditava racionalmente, sapientemente, por meio da sabedoria, ele acreditava que era daquela forma e não de outra, tá certo? Os sofistas eram os ignorantes, que aparentemente se deram bem, mas que infelizmente eles, no final das contas, não eram pessoas sábias, eram ignorantes, e se são pessoas ignorantes é porque não aprenderam a buscar a sabedoria. Se eles não aprenderam a buscar a sabedoria é porque eles não têm virtude, e se eles não têm virtude é porque eles não são felizes. Então Sócrates, ele sai ganhando muito mais nesse aspecto. Mas Marden, quem é um homem sábio? Nós vimos que o homem sábio é o homem que procura a virtude e que, portanto, é feliz. Só que o Sócrates diz assim pra gente, esse homem sábio que procura ser virtuoso, que consegue por ser virtuoso a felicidade, ele é a pessoa que sempre pensa no bem, certo? Então vamos lá. Quem é o homem sábio? O homem sábio é aquele homem que procura sempre o bem, tá bom? Então, o homem sábio é aquele que vai sempre procurar o bem. Só que o Sócrates diz assim, presta atenção, eu vou ler para vocês. Diz assim, todo bem é pior que seu contrário se usado sem sabedoria. Olha só. Então, o bem vai ser pior do que o contrário dele se esse bem ele for usado sem sabedoria. Os sofistas se utilizavam de um pseudo-bem, de um falso bem. Por quê? Porque o bem que os sofistas utilizavam era um bem que, em última instância, estava se mostrando contrário à sabedoria.
A sabedoria que denotava uma verdade universal. E aí ele continua dizendo assim, ó, se o bem ele é usado com sabedoria, ele sempre vai ser melhor que o seu contrário. Qual é o contrário do bem, pessoal? O mal. Então fiquem atentos, porque a UES vai cobrar isso em algum vestibular. Então muita atenção porque eu estou dizendo para vocês, tá? Então a gente conclui aqui a nossa aula sobre a questão das virtudes em Sócrates. Recapitulando, quando nós falamos em virtude areté é uma excelência da ação, é uma ação bem realizada que vai me levar à felicidade. E se eu faço isso é porque eu sou uma pessoa sábia. Por isso, virtude, sabedoria e felicidade estão interligados. O Sócrates, ele protagoniza junto com os sofistas uma inversão antropológica, porque os debates entre eles vai deixar de lado a física e vai enfocar questões humanas, questões éticas, tá bom? E aí o homem sábio é mais bem sucedido que o ignorante. Por quê? Porque ele sempre vai buscar um bem e esse bem sempre vai ser melhor que o mal. Ficamos por aqui e a gente se encontra na próxima aula, que a gente vai falar sobre a chamada teoria das virtudes de Platão. Beijo, até a próxima. Valeu, galera!